tô no meio dos Montes Apalaches. Por algum motivo, várias pessoas desaparecem aqui. Os Montes Apalaches formam a cadeia de montanhas mais antiga dos Estados Unidos, com florestas muito densas, animais super perigosos e aparições muito assustadoras. E ao longo dos anos, várias histórias estranhas que ninguém nunca conseguiu explicar foram acontecendo. E hoje eu vou passar a noite nessa montanha pra descobrir se o que as pessoas contam sobre esse lugar é realmente verdade. Só que chegar lá não é nada fácil. Afinal, não existe um caminho direto. Eu preciso enfrentar 12 horas de viagem em estradas que são cercadas por florestas, nessa enorme cadeia de montanhas. E pesquisando um pouco mais sobre esse lugar, eu descobri que existem 3 regras que você precisa seguir se quiser sobreviver. A primeira delas é muito clara: não saia na floresta à noite. A floresta se transforma. Eu não sei o que quer dizer, mas pode ter certeza que eu não vou sair. Já a segunda é a que me dá mais medo. Se por acaso nos Montes Apalaches você escutar alguém chamando o seu nome, não responda e não siga a voz. E a terceira e última regra é: se você sentir que está sendo observado nos montes, confie no seu instinto. Essa é a regra. Não fala mais nada. É um negócio bem tenso e que pode ter certeza que meu instinto vai ser correr. Mas enfim, ainda temos muitas horas de estrada pela frente e eu não sei onde eu tô indo me meter. Finalmente eu cheguei na minha primeira parada. E mesmo depois de horas no carro, eu ainda tava a mais de 300 quilômetros do meu destino final. Esse hotel aqui é a nossa última parada antes de entrar nos Montes Apalaches. Ou seja, aqui é a última parte da civilização que tá fora da montanha. Como a viagem foi bem mais longa do que eu imaginava, eu decidi parar aqui no hotel, passar essa noite aqui, pra já não chegar lá nos Montes Apalaches quebrando a primeira regra, que é enfrentar a floresta de noite. Então vou ficar por aqui hoje, vou descansar, tirar uma noite de sono depois de uma longa viagem, recuperar as energias para amanhã cedo poder começar a exploração e a noite nos Montes Apalaches. Eu nem tô acreditando que eu tô falando nisso. Bom, mas é isso. Vou descansar, dar uma relaxada e esperar o tempo passar. Só que uma das melhores coisas para poder passar o tempo ainda mais numa viagem é quando você encontrar algo simples, que não exige nenhum esforço, mas que te prende na medida certa. E eu tô falando do patrocinador desse vídeo aqui, que é o Candy Crush Saga. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tava aqui no hotel, esperando o tempo passar, e acabei voltando a jogar Candy Crush Saga. Um jogo que eu não jogava fazia um tempo. E a verdade é que eu até tinha esquecido o quão bom é jogar esse jogo. Ele é muito fácil de começar, mas ao mesmo tempo é extremamente satisfatório. Você faz uma combinação boa, passa de fase, usa um booster e dá vontade de continuar jogando. E o que eu mais curto é que ele encaixa perfeitamente nesses momentos do dia a dia, numa pausa, esperando alguma coisa, ou só quando você quer desligar a cabeça um pouco. Não precisa de muito tempo, dá pra entrar, jogar alguns minutos e sair. E um detalhe que faz muita diferença: dá pra jogar sem Wi-Fi e sem internet do celular, então funciona literalmente em qualquer lugar. A Candy Crush Saga já existe há mais de 10 anos, tem milhares de fases e mesmo assim continua surpreendendo. É aquele jogo que se encaixa na sua rotina, no seu ritmo. E se você quiser baixar, o jogo é gratuito. E usando o link aqui na descrição ou QR Code na tela, você ainda ganha um pacote de boas-vindas com 24 horas de vidas ilimitadas para poder jogar sem nenhuma interrupção. O Candy Crush Saga é uma das melhores opções para poder passar o tempo e relaxar. Então confia em mim, baixa o jogo aí na descrição que você não vai se arrepender. Agora, só me restava descansar. Bom dia, nada como um belo dia de sol para sobreviver nos Montes Apalaches. Eu descansei bastante, mas agora bora continuar a viagem, que ainda temos mais umas horinhas de estrada para poder chegar no lugar mais sobrenatural dos Estados Unidos. Bora nessa. A verdade é que quanto mais eu andava, os sinais de vida humana iam sumindo. Poucas casas, quase nenhum carro e ninguém na rua. E olhando o GPS, eu percebi que eu tava cada vez mais indo pro meio do nada. E a partir desse exato ponto, os Montes Apalaches começam. A gente ainda tem uma longa viagem pela frente para poder chegar no ponto principal dele, onde a maioria dos relatos e desaparecimentos acontecem. Mas bem aqui já é a entrada para a cadeia de montanhas que forma o Monte Apalache. Ou seja, a partir de agora a gente está propenso a qualquer coisa acontecer. Mano, só foi eu falar alguma coisa acontecer com um barulho bizarro. Enfim, né? Como você pode ver, eu tô no meio da estrada, não passa ninguém, não tem carro, não tem nada, porque acho que não são muitas pessoas que querem ficar vindo pra cá, né? Mas eu tô indo, então vambora. E essa daqui é a entrada para as principais trilhas aqui dos Montes Apalaches, onde várias pessoas desapareceram e nunca mais foram encontradas. Eu tô falando sério, as histórias são bem assustadoras.
dos casos mais famosos aconteceu assim, com uma pessoa normal como eu nessa trilha. Ela estava acompanhada de um grupo de amigos e quando eles foram reparar, ela tinha desaparecido no meio da trilha. Essa pessoa era Dennis Martin, um menino de 6 anos que foi acampar com a família e amigos na montanha. Dennis correu alguns metros para a mata e em questão de segundos ele desapareceu. O que começou com uma simples busca virou a maior operação de resgate já feita ali. Exército, guarda florestal, cães farejadores passaram dias vasculhando a floresta e durante as buscas, um dos voluntários relatou algo perturbador. Ele disse ter visto uma figura grande e escura se movimentando rápido pela floresta e parecia estar carregando algo nos ombros. Esse relato nunca foi explicado, mas também nunca foi descartado e Dennis Martin nunca foi encontrado. E perto da trilha ficava o meu destino final nessa viagem. E essa cabana feita 100% de madeira é onde eu vou passar a minha noite. E sendo bem sério pra vocês, pessoal, ela é bem mais isolada do que eu imaginava. Essa é a localização dela, vista de cima no mapa. Vocês estão entendendo o como esse lugar é isolado? Aqui na minha frente tem uma floresta gigantesca. E além disso tudo, a temperatura caiu demais. Tá marcando agora menos 4 graus. Tá muito frio. Só que a questão é o seguinte, aqui nos Montes Apalaches, além de todas as lendas que existem, também existem os perigos reais, aqueles que não são lendas e que realmente acontecem. Tá muito frio, não tô conseguindo falar, caceta, não tô conseguindo falar, a boca tá travando. O primeiro deles é que esse lugar é casa para vários ursos. Então não é uma questão de se você vai ver urso aqui, é quando. Já o segundo problema real aqui é o clima que muda o tempo todo. Por algum motivo nessas áreas, a temperatura muda o tempo inteiro. Não só ficando mais frio, mas também com relação à neblina. Pode chegar num ponto que a neblina fica tão forte, mas tão forte, que você não consegue enxergar a mais de 1 metro na sua frente. Tá entendendo isso? E por último, mas não menos importante, e um dos mais preocupantes, é que aqui não tem nenhum tipo de sinal. Seja para celular, internet ou coisa do gênero. Só umas operadoras específicas que funcionam aqui. Ou seja, a gente tá literalmente 100% isolado no meio do nada. Eu nem acredito que eu finalmente cheguei. E esse lugar é um pouco diferente do que eu imaginava. E sejam bem-vindos à minha cabana no meio dos Montes Apalaches. E quando eu falei que ela era um pouco diferente do que eu imaginava, pelas fotos parecia um pouquinho maior. Eu achei bem pequeno esse lugar, cara. Mas mesmo assim, tem uma cozinha completa com tudo que você precisa. Desde geladeira, micro-ondas, fogão, tudo bem compacto, mas que vai ser super útil para essa noite aqui. Eu só não entendi o porquê que tem uma panela com água na pia. Já aqui desse lado tá a sala. O único problema é que eu não entendi por que tem uma televisão gigantesca ali se teoricamente esse lugar não tem sinal. Como é que a televisão vai funcionar? Alguém consegue me explicar? Já nessa porta aqui, nós temos uma belíssima varanda, com vista privilegiada para a floresta assustadora. E assim como a cabana, a varanda também é bem simples. Apesar de ter aqui uma cadeira de balanço, uma mesinha de metal super pequena com umas cadeiras simples, e ali no fundo, umas cadeiras de balançar, que parece aquelas de filme de terror. Só que agora imagina essa brisa. Eu tô de noite aqui, tranquilão, na cadeira de balanço, olhando a floresta gigantesca assustadora. Eu com certeza não vou fazer isso. Até porque aqui tem cara de que a qualquer momento vai passar um urso ou algo assim. E atrás dessa parede de madeira fica o banheiro. É exatamente igual a cabana, todo feito de madeira, pequeno e parece que alguém acabou de usar. Mas apesar disso, tem uma privada normal, porque eu achei que numa cabana na floresta, sei lá, tem que usar um pinico, algo do gênero. Tem uma pia, tem um chuveiro, a decoração até que é bonitinha e inclusive tem um secador de cabelo que me surpreendeu bastante. Normalmente nenhum lugar tem. E a coisa mais legal que tem nesse banheiro é essa banheira gigantesca aqui. O único problema é que, igual tinha uma panela na pia, aqui a banheira tá com água. E uns negocinhos meio pretos nela, tipo, meio largados, acho que ela tá entupida, sei lá. Não tá, cara, que isso aqui tá entupido, mano. Parece que acabaram de usar isso daqui e entupiram. Tem esse trequinho preto que eu não tô identificando muito bem o que que é. Acho que não é nem legal ficar pegando, né? Sei lá, hein? E você já deve imaginar o que que tem aqui no segundo andar, né? Mano, essa cabana de madeira faz muito barulho. Imagina isso aqui de noite. Mas enfim, aqui em cima fica o meu quarto. Pô, a cama é maior do que eu imaginava, tá? Pelo menos alguma coisa nessa cabana aqui é maior do que eu imaginava, que é a cama. Mas é um quarto bem compacto, bem de boa. Parece aquele quarto quando você vai na casa da sua avó, tudo de madeira, com uma cama gigantesca, móvel de madeira, parede de madeira, chão de madeira, cama de madeira. É esse quarto aqui. Pode até não parecer, mas algumas coisas nessa cabana estavam meio estranhas. Primeiro, no lado de fora, quando eu tava gravando e escutei um barulho bizarro. Que susto, caceta.
foi essa? Além disso, uma panela largada na pia e água na banheira, meio estranho, não? E a casa também tinha umas decorações bem esquisitas. Mas o que me deixou mais incomodado foi o fato de ter uma porta embaixo da cabana, que tava trancada. Mas eu tentei deixar isso um pouco de lado, até porque eu precisava sair do conforto e da segurança da minha cabana para poder explorar a floresta. Afinal, eu precisava posicionar minhas câmeras para procurar por ursos e também buscar lenha para minha fogueira. Eu não sabia que era tão difícil assim encontrar lenha no meio da floresta. Tipo, até tem bastante galho, só que é ou um galho muito fino ou uns galhos que eu não sei se servem. Tá tudo muito seco e tá muito frio. Você não tem noção. Cara, essa floresta aqui ela é muito densa, não parece. Só que até o momento que eu tô desbravando aqui, eu não encontrei nada. Você fica escutando os barulhos no mato, você fica achando que é qualquer tipo de bicho, né? Tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que eu não encontrei lenha. O lado bom é que eu não encontrei nada também que não fosse lenha. Logo pra... Ai, caceta! Ai, o galho na minha perna. Eu acho que esse não é o tipo de coisa que tinha que encontrar na floresta, né? E como a noite tava chegando, era melhor eu sair dali. Honestamente, a minha expectativa de que eu ia encontrar alguma lenha nessa floresta era zero. Eu já sabia disso. Então, para poder fazer minha fogueira, eu já vim preparado. Eu passei no Walmart antes. Pra poder comprar tudo que fosse me ajudar a sobreviver à noite nos montes. E eu andei por esse Walmart inteiro, por todos os corredores possíveis, e até que eu consegui encontrar umas coisas bem interessantes ali, como esse iniciador de fogo, esse fluido de isqueiro, essa linha artificial, essa buzina anti-urso e uma lanterna super potente. A noite chegou e não tem um melhor momento para poder falar finalmente sobre as lendas desse lugar. E segundo a pesquisa que eu já tinha feito no meu chat GPT, tem 3 principais lendas aqui nessas montanhas que meio que assombram elas. E é bem mais assustador do que eu imaginava. A primeira e a mais popular são os famosos Wendigos, que para você que não sabe, eu também não sabia. Mas basicamente, segundo o chat, são criaturas ligadas ao canibalismo e de ganância extrema. Dizem que surgem em florestas profundas, especialmente no inverno. Que época do ano que a gente tá? Você acertou. E o pior de tudo, eles imitam vozes humanas para poder atrair suas vítimas. Caramba, parecem muito convidativos, não é mesmo? Eu espero muito não encontrar o Wendigo aqui nas montanhas. Já a nossa segunda lenda é sobre um tal de Os Not Deer. Meio que traduzido é os não cervos, os não Bambi. Não sei muito bem o que seria isso. Mas basicamente, eles são criaturas que à distância parecem ser cervos. Mas quando você chega perto, algo tá errado. Cara, qualquer barulho todo mundo assusta. Movimentos estranhos, olhos humanos, corpo desproporcional. E a lenda diz que se você perceber que esse animal não é um cervo, já é tarde demais. Agora você imagina, você tá na floresta, à noite você encontra o que parece ser um animal fofinho e bonitinho, só que você vai vendo perto, o olho não é humano, o bicho é todo estranho. Esse daqui eu achei bem mais assustador que o Wendigo, mano. Imagina. Tá maluco. E agora, por último, mas não menos importante, o que os locais aqui chamam de luzes inexplicáveis. Basicamente são luzes flutuando entre árvores ou nas montanhas à noite. Alguns dizem que são espíritos, outros que são armadilhas para fazer viajantes se perderem. E assim, dos vários relatos que existem nessas montanhas de pessoas que realmente desapareceram, muitas teorias já foram criadas envolvendo essas 3 lendas. São as mais populares aqui dos Montes Apalaches. Então assim, eu de verdade mesmo espero poder acordar amanhã e dizer que eu não vi nada, que não aconteceu nada e que tá tudo bem. Só que ao mesmo tempo que eu quero que isso aconteça, eu preciso passar a noite aqui e não ver nada. E sendo bem sincero, eu ainda não vi desde que escureceu, nem pela janela, nem abri a porta, nem nada parecido, porque eu tô com muito medo. Por mim eu ficava a noite toda aqui dentro sem fazer nada. Mas aí vocês vão me chamar de cagão, por que foi, não sei o que. Então é isso, né? Vamos ter que explorar lá fora. Eu espero não ver nada. Calma.
pavor, desespero. Eu não consigo ver 2 metros na minha frente. E mesmo com todo esse frio e escuridão, eu ia explorar o lado de fora da cabana. Só que eu também não vou lá fora a troco de nada. Tem que ter algum benefício pra mim, que vai ser, obviamente, eu poder jantar. E você deve estar pensando, pô, o Neox foi no Walmart, comprou itens de sobrevivência. Com certeza ele comprou o que comer pra poder jantar na cabana e ficar de boa. Eu não comprei o que comer no Walmart. Eu acabei esquecendo. Mas pelo menos eu comprei isso aqui. São nuggets que eu comprei na hora do almoço. Mais ou menos umas 9, 8 horas atrás. E como vocês perceberam, a temperatura lá fora tá bem fria. Ou seja, esses nuggets aqui já viraram pedra. E o que eu preciso fazer, obviamente, é esquentar meus nuggets. Então eu vou ter que ir lá fora pra poder montar uma fogueira e jantar. Era uma questão de sobrevivência e ir atrás de um lugar nessa floresta assustadora pra poder esquentar minha comida. E mesmo eu achando que ia ser super fácil, eu não consegui encontrar nenhum lugar 100% seguro que eu pudesse montar minha fogueira. Mas pra minha sorte, eu tenho essa panela, que vai ser o lugar que eu vou montar minha fogueira. Afinal, não tem outro lugar que eu preciso jantar, né? Então, eu realmente espero que dê certo. Só que enquanto eu montava minha fogueira, eu escutei um barulho bizarro do lado de fora. Eu caguei na calça agora. Tá bom, beijo normal. O que você achou que é? Não entendi, parecia um gás. Você achou que era um gás? O que você achou que era? Um bicho. Parecia um bicho. É. Só que não sei se é um bicho ou se é um tipo. Tá ligado? Mano, pareceu muito um bicho. Já posso falar a lenda? O quê? Tem alguém aqui embaixo. Não tem ali embaixo. Lá naquela portinha. Eu só tenho um pequeno problema na minha ideia genial. Como é que eu vou acender o fogo? Eu não comprei isqueiro. Eu consegui esquecer a parte principal pra ter o fogo, que é o isqueiro. Eu não tô acreditando. Mas pra minha sorte, a casa tem uma lareira que funciona. Só que eu não vou esquentar meu frango aqui. Eu vou pegar o fogo daqui e vou levar até a fogueira que eu fiz pra eu ter a honra de ter a minha própria fogueira. E não algo pronto que alguém já fez. Eu espero que dê certo. A minha ideia genial foi usar um pedaço de caixa de papelão pra transportar um fogo por uma casa feita 100% de madeira. Eu sei, eu sou um gênio. Até porque deu certo. O gatezinho ficando quentinho. Essa é a vantagem de saber controlar um fogo. Nossa, o pior é que funcionou, ficou quentinho. Ó, eu mereço uma janta desse nível. Enquanto eu curtia meu frango, eu só consegui pensar em um problema. Como que eu vou apagar esse fogo? A gente já sabe que uma das principais regras aqui dos Montes Apalaches é que a gente não pode andar de noite no meio da montanha, na floresta. Isso eu concordo e eu não vou fazer. Até porque, né, não tô afim de virar comida de urso. Mas, nada diz que eu não posso andar por ele de carro. Então a gente vai agora no carro, com a nossa buzina anti-urso, procurar um urso e ver o que mais os Montes Apalaches escondem na madrugada. Pelo menos eu vou estar num carro bem seguro, bem quentinho. Porque, mano, tá exatamente menos 6 graus agora. Não tem pra que eu ficar passando frio, né? Vambora. Essa missãozinha que vai ser incrível. Só eu prometo que eu não inventei esse negócio de buzina de urso. Foi um cara no Walmart que me disse que essa era a melhor defesa contra eles. E eu realmente espero que seja verdade. Até porque se eu encontrar um urso, essa vai ser a única coisa que eu tenho pra me defender. É impressionante como esse lugar não tem absolutamente nada. Ao mesmo tempo que isso é impressionante, também é bom. Se eu não tô vendo nada, tá bom. Eu pretendo ficar assim até amanhã sem ver absolutamente nada. E uma coisa que eu tô percebendo aqui, eu não sei se é por causa das lendas, do lugar. Eu tô o tempo todo meio apreensivo, achando que em algum momento alguma coisa vai acontecer. Tipo, desnecessariamente, cara. Você vê como é que a história entra na nossa cabeça das paradas. Eu achando que em qualquer momento eu vou ter que desviar, ficar ligado.
Eu já tô rodando com o carro há uns 30 minutos e eu não vi nada além de árvore, grama, escuridão e um coelho passando no meio da rua que foi impossível conseguir gravar ele. Então realmente assim, não tem muita civilização, você vê umas casas perdidas pra um lado, pra um outro, a maioria apagada, não tem muita luz, não passa nenhum carro e é isso, o lugar é completamente isolado. Quando abre o vidro tá um frio absurdo, então acho que eu tô ficando meio paranoico, vou ser bem sério com vocês. Só que eu queria muito fazer uma coisa. Era exatamente isso que eu queria fazer. Com certeza isso espanta muito o urso, é muito alto, ecoou pra sempre. E depois de acordar todos os ursos e seres dos Montes Apalaches, eu decidi voltar pra cabana pra minha própria segurança. Só tinha um pequeno problema. Não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando. Não, não vem comigo não, peraí. Graças a Deus. A porta falou, não dá pra abrir a porta, o trinco tá travado. E depois desse pequeno susto, nada como uma belíssima cama pra poder descansar. Afinal, o dia de ontem e de hoje foi bem cansativo, bem cheio, então acho que eu mereço uma boa noite de sono nessa cabana nada assustadora. Só que antes de dormir eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu tava até pensando em pegar a câmera do urso pra poder checar agora, ver se flagrou alguma coisa, enfim. Só que eu pensei, por que não deixar até amanhã? Eu acho que é uma melhor ideia, ficar a madrugada toda gravando, vai que grava alguma parada, seja um urso ou algo, né, diferente. Então amanhã, assim que eu acordar, a gente checa as câmeras e vê se pegou alguma coisa. Só sei que agora eu vou dormir porque eu tô muito cansado e eu realmente espero acordar só amanhã pra ver vocês. Que nada interrompa minha noite de sono. Assim eu espero. Uma boa noite, até amanhã. Mas era hora de checar as câmeras do urso. E depois de ficar analisando horas de gravação, algo estranho me chamou a atenção. Sendo sincero, eu não tenho certeza do que era aquilo. Só sei que explorar e passar a noite nos Montes Apalaches foi uma das experiências mais insanas que eu já vivi. Um lugar enorme, antigo e silencioso, onde a floresta parece estar sempre te observando. Pra minha sorte, nada aconteceu comigo. Mas isso não significa que os relatos estejam errados. Também não significa que o que as pessoas dizem ouvir, ver ou sentir aqui não seja real. E eu não quero ser a pessoa que vai descobrir até onde isso é verdade. Tem lugares no mundo que não precisam ser desvendados, e os Montes Apalaches são um deles.